É bom ouvir o povo de Deus dizendo amém, quando escuta que o não de Deus também é resposta. Mas é fácil a gente dizer isso dentro deste santuário. Difícil mesmo é quando a gente tem que experimentar esta realidade ao longo da vida, ao longo de nossa caminhada. Mas eu vim aqui lhe dizer que Deus se importa com você. Eu poderia até me calar e fechar aqui o computador e dizer, ó, está encerrado. Porque eu acredito que esta convicção, ela muda radicalmente a minha percepção da vida, a percepção do momento que estou vivendo, a percepção do meu futuro. Como a vida fica mais fácil quando a gente acredita que Deus se importa conosco. É provável que você já tenha percebido que o tempo do eu não me importo é exatamente o tempo que precede uma separação conjugal, um divórcio. É esse tempo do eu não me importo que alimenta um profundo sentimento de frustração, de dor, de rejeição. Especialmente quando este eu me importo, não me importo, eu me importo, não me importo, parece alternar ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossa história. E como é, de fato, doloroso perceber que ele só se importa, ela só se importa quando percebe que pode ter algum ganho neste processo. Mas eu vim lhe dizer que mesmo que não lhe pareça verdade, mesmo que as circunstâncias estejam gritando para você que isto não é verdade, eu quero lhe dizer que Deus se importa com você. O texto de Mateus capítulo 9 parece resumir aquele que foi o ministério de Jesus entre nós. A Bíblia diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu não sei se você já percebeu o poder que tem aquilo que eu escuto, o poder que tem aquilo que você escuta. Aquilo que dizem de você não pode atrapalhar o projeto de Deus em sua vida. Neemias é este grande exemplo de que às vezes a gente precisa como que ficar surdo, permanecer surdo àquilo que escutamos. Por quê? Porque se dermos ouvido, provavelmente alguns projetos de Deus acabarão sendo destruídos. Eu ia dizer obstacularizados. Irmãos, isso não é coisa que a gente queira dizer num púlpito, não é? Mas é verdade. Aquilo que dizem de você não pode atrapalhar o projeto de Deus. E quando eu digo isso, tem a ver com a história que precede esses versos que lemos do texto sagrado. No versículo 33, há um registro de uma declaração poderosa por parte da multidão. Eles estão vendo Jesus realizar milagres. E então eles exclamam dizendo: nunca se viu nada parecido em Israel. Eu quero lhe dizer que mesmo que seja um elogio, mesmo que seja uma palavra de reconhecimento pelo seu sucesso, por algo grandioso que você conseguiu executar, há perigo por trás dessas palavras. Aliás, o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Eu me recordo em Lucas capítulo 6, 26, Jesus disse: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. E ainda me recordo do mesmo texto de João, capítulo 12, verso 43, quando diz que alguns creram em Jesus, mas não tinham coragem de assumir isto. E aí o texto explica: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Enquanto pensava nestas palavras, eu recordei que eu acredito que eu ainda era um adolescente. Eu não sei onde está essa carta. Não sei. Mas a mamãe escreveu uma carta para mim.
Eu já confessei aos irmãos que uma das grandes dificuldades com a qual eu tive que lutar durante muito tempo foi a vaidade. E ainda hoje eu preciso estar debaixo da graça de Deus, para que isso não se torne um obstáculo na minha caminhada de fé. Mas eu me recordo que naquela carta, escrita com muito amor, mamãe costumava fazer flores, desenhar flores. E ela tinha uma caligrafia tão bela. Eu me lembro que em um parágrafo ela disse mais ou menos assim, que eu não deveria me preocupar tanto em ser o único, que eu precisava encontrar alegria em ser mais um. Eu nunca mais esqueci essas palavras, porque eu sei que aquilo foi escrito por uma mulher que me amava, por uma mulher que sabia o poder que tem o elogio, o reconhecimento, de destruir a vida de um adolescente. Eu cresci debaixo de aplausos, tanto dela quanto de meu pai. Eu servi durante praticamente a minha adolescência toda como se fosse uma régua para medir, avaliar o comportamento de minhas irmãs. Quantas vezes? Porque vocês não fazem como seu irmão, porque vocês não estudam como seu irmão. Isso se tornou peso na minha vida pessoal e peso na vida de minhas irmãs. Algumas vezes eu tive dificuldades de me relacionar com elas por causa disso. É por isso que eu estou aqui a lhe dizer, mesmo que os homens estejam dizendo, olha, nunca aconteceu algo assim em Israel, tenha muito cuidado. Porque palavras como esta podem despertar dentro de você aquele ego que precisa ser mortificado. Aquele velho homem que se alimenta de aplausos. Aquela criatura que não consegue ser quem realmente é, porque tem medo de não ser amado, tem medo de não ser amada. Está vivendo relacionamentos terríveis, meu Deus. Nesses dias eu estava fazendo compras no supermercado, e eu já disse aos irmãos que pastor também faz compras em supermercados. E eu tenho encontrado alguns irmãos. Mas naquele dia eu já estava no caixa, e eu vi um senhor, acompanhado daquela que parecia ser a sua companheira, mas tratando aquela mulher de uma forma tão rude, usando palavras tão pesadas, isso em público, e aquela mulher não conseguia nem levantar os olhos, e eu fiquei me perguntando, como é que alguém consegue conviver com uma situação como essa? Mendigando atenção, fazendo de conta que não está ouvindo, sendo violentamente agredida por palavras, mas aceitando esse tipo de relação. Isso é doentio. Mas eu volto a lhe dizer, tenha muito cuidado com aquilo que você escuta, porque Jesus não só escutou aplausos, mas o texto sagrado vai dizer que se a multidão dizia isso, lá também estavam os fariseus. E quando eles viram os milagres sendo realizados por Jesus, eles disseram assim, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Meu Deus, num verso ele é algo que nunca antes havia acontecido. Eu leio o verso seguinte e ele agora está agindo com o poder do diabo, com o poder do demônio. Eu vou lhe dizer, as críticas às vezes que lhe são lançadas, elas foram forjadas, sabe, lá no inferno. As setas malignas que têm sido lançadas sobre você, que têm incendiado o seu coração, que têm destruído o seu ânimo, elas foram forjadas lá no inferno. Porque é impressionante a precisão com que algumas pessoas conseguem nos machucar, com que conseguem ignorar tudo o que fizemos, e chamam um milagre realizado por Jesus de uma obra feita por Satanás. Mas lá está você, perdendo por causa disso a sua paz, sua serenidade, porque alguém disse que aquilo que você faz vem do maligno. Por quê? Porque alguém não conseguiu reconhecer o valor do seu esforço. E então que você começa a dizer, não importa mais, ninguém se importa, Deus não se importa, eu estou aqui mergulhado nessa situação. Eu quero lhe dizer que Jesus viveu essa experiência. Eu quero lhe dizer que você não pode permitir que declarações de elogio ou de críticas tão cruéis destruam o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode permitir.
Jesus não permitiu que isso acontecesse com ele. Aliás, eu fico imaginando que às vezes a gente acaba fazendo algumas concessões, não é? Para não ter que ouvir certas coisas, então a gente a gente abre mão a gente se acostuma com. Um pequeno desvio pode mudar toda a trajetória de sua vida. Eu estou dizendo isso porque Jesus não abriu mão de sua missão. Porque Jesus, mesmo ouvindo elogios de uma multidão, que ele sabia que estava acompanhando ele, não por outra razão, mas por conta dos seus enfermos, por conta de suas doenças. Por outro lado, lá estavam os fariseus criticando a sua missão, não por outra coisa, mas porque sentiam profunda inveja por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus, diz o texto sagrado, pode olhar de novo, observe que por 2 vezes uma palavra se repete, e esta palavra é a palavra todas. Aí o texto parece dizer que a palavra todas está mostrando claramente que Jesus não alterou o curso do seu ministério. Por quê? Notem, a Bíblia diz assim, Jesus ia passando, aí aparece lá a expressão, por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Grifa, por favor, a expressão todas. Só que o texto prossegue e diz assim, pregando as boas novas do reino e curando novamente, diz o texto, todas as enfermidades e doenças. O que é que o texto está me dizendo? Que nenhuma cidade, nenhuma aldeia foi riscada do mapa. Ele não perdeu a motivação, o amor pelos homens que veio resgatar. Ele não desistiu de nenhum de nós, e olha que nós já demos a Deus razões de sobra para ele desistir desse projeto chamado Roberto. Para ele desistir dos sonhos e planos que tem para cada um de nós. Mas sabe essa coisa do eu não me importo? É provável que alguém já tenha lhe dito isso. Mas por que você ainda se importa com esse menino? Ele já lhe deu tanto trabalho. Já causou tantos problemas. Mas coração de mãe não consegue deixar de se importar. Quem ama, se importa. Quem ama se preocupa, quem ama chora, quem ama ora. Quem ama continua intercedendo. Quem ama continua esperando o melhor. E esse é o Deus a quem servimos. Ele se importa com você. É tão profundo isso, porque ele não somente visitou todos os lugares, ele não deixou de ir a qualquer vila, qualquer cidade por onde passou. Joséfo, ele chega a dizer que naquela ocasião deveriam existir cerca de 215 vilas e aldeias. Talvez não seja tão literal a expressão todas as vilas, todas as cidades, todas as aldeias. Talvez não. Mas o texto está me dizendo é que Jesus não riscou de sua agenda nenhum lugar, nenhum dos lugares onde ele poderia manifestar a graça do Pai. Ah, meus irmãos, não somente isso, mas todas as enfermidades e doenças. Ele não selecionou, ele não escolheu quem curar. Ele não escolheu o amor do Deus a quem servimos é um amor que nos alcança, apesar de todas as nossas limitações, meu Deus. E há quem bata no peito dizendo que foi escolhido porque é uma questão de mérito. Eu já ouvi tanto isso em relação ao meu filho, que ele foi curado por mérito dos pais. Não, meus irmãos, é o mérito da cruz, é graça. É favor imerecido. Não foi por outra coisa, mas eu creio, sabe, irmãos, firmemente, que Deus, Ele tem um olhar de graça sobre todos nós. Aliás, é exatamente isso que o texto acaba nos ensinando. Que Jesus, Ele supre cada uma das minhas necessidades, das nossas necessidades. E sabem por quê? Notem o que está escrito. Eu não sei se você observou, mas 3 dimensões do ministério de Jesus são apresentadas neste texto que lemos. Quais são? Notem comigo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e aqui aparece o verbo ensinar. Ensinando nas sinagogas. Eu posso aqui declarar que o texto está me dizendo que Jesus é mestre, que Jesus ele ensina,
que ele impactou pessoas com o seu ensino, que quando ele terminou o Sermão do Monte, as pessoas ficaram admiradas, dizendo, ele nos ensina com autoridade que a gente não vê na vida dos escribas, não vê na vida dos fariseus. Ele é a encarnação daquilo que ensina, ele não só fala, mas ele vive isto. Ele fala do amor, mas ele ama pecadores. Ele nos ensina a orar e ele passa a noite inteira em oração. Jesus, ele é mestre. E aí o texto sagrado está dizendo claramente isso, que ele supre toda a minha necessidade de sabedoria, porque nele, com ele, eu tenho aquilo que é a orientação que vem da parte do Pai. Mas o texto prossegue, e ele diz, olha, pregando as boas novas do reino, avance uma vez, estão vendo? Jesus, ele não é somente mestre, ele também é pregador, ele é profeta. E quando ele prega, aí o texto diz, ele fala, ele anuncia as boas novas do reino. Lembram-se disso? Que Jesus, ele prega na mesma direção de João Batista. É chegado o reino dos céus, é chegado o convite de Deus para ser soberano na sua vida. Deus está estendendo a sua mão sobre este povo, sobre esta gente, dizendo a cada um de nós, eu quero ser o seu Senhor, eu quero que a minha vontade prevaleça sobre a sua vontade, os meus desejos sobre os seus desejos. E Jesus pregou isto. Mas ele não foi tão somente mestre, não foi tão somente um pregador, mas o texto diz que ele foi fonte de cura. Ele se revela como médico dos médicos. Joaquim Jeremias chega a dizer que em Jerusalém, centenas de pessoas mendicando, especialmente por ocasiões das festas, muita gente enferma estava ali, mas a Bíblia me diz que ele não somente ensinava, ele não falava a minha mente, ou ele não fala somente a minha mente, mas diz o texto sagrado que ele também fala ao meu coração, quando ele se manifesta como profeta e pregador, mas ele também cuida do meu corpo. Tudo quanto você necessita está em Cristo. Ele é tudo quanto você precisa, tudo quanto você precisa. E para mim, sabe, irmãos, durante algum tempo eu olhava para este texto e sempre pensava na figura de Jesus. Eu achava que esse texto falava de Jesus. E eu terminava aqui o meu sermão dizendo que ele é mestre, dizendo que ele é profeta, dizendo que ele é o médico dos médicos. Mas sabem, de um tempo para cá eu comecei a ler esse texto imaginando que ele não está falando tão somente de Jesus, mas está falando de mim. E eu vou lhes dizer por quê. Porque quando o texto me diz que Jesus ele ensinava, isso me mostra que ele acredita que eu posso aprender. Que ele acredita que eu posso finalmente entender. Ele me oferece a sua sabedoria. Eu sei que eu já fiz coisas erradas, mas mesmo assim, ele volta e me ensina tudo de novo. Ele acredita que você pode aprender. Talvez alguém já tenha lhe dito que você não aprende nunca. Será que você não aprende? Está fazendo novamente a mesma coisa? Em nome de Jesus, abra o seu coração e aprenda. Porque o Jesus a quem servimos é aquele que nos ensina. É aquele que nos ensina. E ele acredita que você pode aprender. Eu vou repetir. Ele acredita que você pode aprender. E nunca é tarde para a gente aprender. Nunca, nunca é tarde. E às vezes aprendemos de formas tão dolorosas, mas ao mesmo tempo tão abençoadas. Quando a Bíblia me diz que ele pregava e pregava o reino de Deus, eu não sei se você se recorda, mas João Batista e Jesus, sempre que falavam do reino, eles usavam um imperativo e diziam assim, arrependei-vos. Lembram-se disso? Porque é chegado o reino dos céus. Eu comecei a perceber que quando o texto fala de Jesus como aquele que pregava as boas novas do reino, eu comecei a perceber que ele acredita que eu posso mudar, que eu posso experimentar o arrependimento, que eu posso finalmente me submeter à sua graça. Jesus, ele está lhe dizendo, eu acredito que você pode mudar. Talvez nem você mais acredite, pastor, eu já cheguei numa fase da minha vida que eu desisti. Eu já prometi tantas vezes a mim mesmo, às pessoas à minha volta, que eu ia mudar, que eu ia ter um temperamento diferente, que eu não ia ser tão duro, tão ríspido. Eu prometi a Deus que eu ia abandonar isto, eu ia abandonar aquele relacionamento. Eu quero lhe dizer que
Ele acredita que você pode experimentar mudanças. Ele não veio para morrer na cruz sem nos convidar a experimentar esse novo nascimento. Ele acredita que você pode mudar. E Ele está colocando ao seu lado aquele que é o Consolador, aquele que é o Espírito Santo de Deus, que vai agir de dentro para fora, mudando tudo que precisa ser mudado no seu coração. Mas lembra-se que Ele curava os enfermos? Sempre que eu vejo Deus curando alguém, sabe o que é que me vem ao coração? É a certeza que Ele tem um propósito para aquela vida. Se ficou doente, chegou perto lá dos céus, bateu lá nas portas da eternidade e voltou, eu vou lhe dizer, é porque Deus olhou naquela hora e disse: olha, sua missão ainda não acabou. Se você foi curado, se você foi curada, e olha que a relação daqueles que passaram por enfermidades complicadíssimas nesses últimos anos tem crescido. Mas se você está aqui, eu quero lhe dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Se você não morreu naquele acidente, rapaz, se você não morreu naquela tentativa de assalto, se você não morreu quando se drogou e pegou o carro e não sabia o que fazer, se a sua vida não acabou com a pandemia, você ficou internado lá naquela UTI durante dias, ficou longe de toda a sua casa. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Abrace isso. Deus está lhe dando uma nova oportunidade de vida, de reescrever a sua história. Ah, meus irmãos, e lá está o texto sagrado ainda me dizendo que existem maneiras diferentes da gente escutar e da gente enxergar. Você já deve ter percebido isso. Mas o amor, ele usa o coração como olhos e como se fossem ouvidos. Alguém já lhe escutou com o coração? É tão bom, não é? Quando a gente nos escuta com o coração. É tão bom quando as pessoas nos olham para a gente, as pessoas olham para a gente e olham com o coração. Quando a gente faz isso, sabe com quem a gente acaba ficando parecido? Com Jesus. Por quê, pastor? Porque está escrito, veja o versículo 36, ao ver as multidões. Aí a Bíblia diz que o que despertou em Jesus foi uma profunda compaixão. E essa palavra compaixão, ela tem a mesma raiz, uma ligação muito forte com vísceras. É como se fosse assim, uma compaixão de dentro. Sabe aquele amor de dentro? Sabe aquele amor que é quase que um útero que quer pegar o outro e transformar o outro no seu filho? Que abraça, que tem um tom de maternidade, que não é indiferente, que olha aquela multidão, e a Bíblia diz simplesmente tem compaixão, ou teve compaixão delas. Compaixão, meus irmãos, eu tenho aprendido que não é um sentimento, mas a decisão de agir para aliviar o sofrimento do outro. Quando a gente chama de compaixão somente um sentimento de piedade, isso é pena. É só sentir pena. E eu não sei se alguém já disse, eu tenho pena de você. Às vezes a gente usa isso até de uma forma dura. Porque ninguém gosta de ser alvo da pena de quem quer que seja. Não. Mas compaixão, sim. A compaixão, ela não é indiferente, ela não contempla a dor alheia e cruza os braços. Ela pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Eu vi você na igreja e eu percebi que você estava tão agitado, tão inquieto. Eu percebi que você chorou discretamente, porque tem gente na igreja que chora como gente chique, né? Você já viu como é que gente chique chora? A lágrima não desce por aqui, né? Aí pega assim a ponta do dedo e enxuga, sabe? Disfarça. E não aperta os olhos para os olhos não ficarem inchados, viu? Não ficarem inchados, não é assim? Pois é, com aquela discrição. Mas aí alguém olha com compaixão e diz, olha, eu percebi que você não estava bem. Eu posso ajudar? Compaixão é isso. Compaixão é perceber que dentro de sua casa tem alguém passando por alguma dificuldade, está chamando a sua atenção. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, é enxergar com o coração, é ouvir com o coração. Quando a gente escuta só com os ouvidos, irmãos, a gente não escuta não. Mas quando a gente escuta com o coração, quando a gente enxerga com o coração, as coisas são diferentes, bem diferentes.
Eu fico impressionado porque as multidões que seguiam Jesus, elas eram o retrato da situação caótica da sociedade de Israel no primeiro século. Eu vou lhes mostrar isto. Neste mesmo evangelho de Mateus, só que nos capítulos anteriores, eu acho que é o capítulo 9, eu acho que essa referência talvez nem estejam certas, mas aí fica para os pesquisadores de Bíblia aí, para encontrar a verdadeira referência. Há um texto paralelo em que diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Observem. Aí depois o texto diz, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Isso aqui se parece muito com o que nós acabamos de ler. Só que o texto prossegue dizendo assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentas. E aí começa: endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E ainda diz, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Você conseguiu perceber como é descrita aquela multidão? Como é que um paralítico era conduzido, irmãos? Sim, uma maca. Uma maca, lá estava a família carregando, lá estava um outro, com as suas dificuldades, um outro que sofria de epilepsia, um outro que estava ali adoentado. O retrato daquela multidão, e pensem, quantas pessoas assim. Eu não sei qual é o impacto que isso traria aos seus olhos, mas quando Deus, Ele enxerga o nosso sofrimento, irmãos, Ele se importa conosco. Ele se importa conosco. E diz o texto sagrado que ele cuidava daquela gente. E é impressionante, irmãos, a percepção que tem Jesus. Por quê? Porque a percepção de Jesus das necessidades daquela gente era muito mais profunda. Se nós estivéssemos olhando uma multidão assim, nós iríamos dizer, o SUS tem muita coisa a fazer. Precisamos, eu vou usar só uma expressão, viu? É só uma expressão, não é o programa de governo. Precisamos de mais médicos, é só uma expressão. É só uma expressão. Essa gente precisa ser cuidada, essa gente não pode continuar assim, é muita injustiça, é muita corrupção. Jesus não fez um discurso dessa natureza. Ele não disse que aquela gente precisava de remédios, ele não disse que aquela gente precisava de bons hospitais, ele não falou de problemas que estavam tão à vista. Ele olha para aquela multidão, aí o texto sagrado diz assim, que ele teve compaixão, porque eles estavam aflitos. Aquela gente estava aflita e desamparada. Aí o texto prossegue, como ovelhas sem pastor. Por trás de uma família que carrega um paralítico, existe alguém aflito. Por trás de uma família que traz o seu enfermo na presença do Senhor, existe muita gente se sentindo desamparada. É por isso que o olhar de Jesus, ele é tão terno, tão profundo, que ele enxerga além da doença, ele enxerga o doente. Ele enxerga o meu sentimento mais profundo. É por isso que milagre, irmãos, não é só trazer a visão para aquele que não enxergava. Ou melhor, não é somente devolver a mobilidade àquele que era paralítico. Jesus, quando viu aquele paralítico descendo lá do telhado, lembram-se? Perdoados te são os pecados, porque ele sabia que há problemas que eu carrego, enfermidades que eu carrego, que às vezes ninguém vê. Mas eu quero dizer que Deus se importa com você. E Ele sabe exatamente o quanto tudo isso tem causado no seu coração, a sua aflição, o seu sentimento de desamparo. Eu vim hoje à noite aqui lhe dizer que Deus se importa com você, que Ele tem visto tudo o que tem acontecido em sua vida. Ele enxerga a multidão. Ele enxerga os enfermos, ele enxerga as famílias. Ele entra em Jericó, uma grande multidão. Zaqueu, pequena estatura, sobe lá numa árvore. Ele vê Zaqueu, ele enxerga, chama pelo nome. Jesus, ele está entrando em Naim, lá vem um grande cortejo, muita gente chorando, mas ele vê a mãe. E antes de ressuscitar o menino, ele olha para aquela mãe e diz, olha, não chore, não chore. Deus se importa com você. Você pode até achar isso estranho.
Hoje em dia as pessoas dizem que Deus tem muito o que fazer, tem muito com o que se preocupar, tem que conduzir tantas coisas. Como Ele vai se preocupar, pastor, com um alagoano, uma alagoana, uma pessoa tão pequena quanto eu? Eu quero lhe dizer que Deus lhe ama. E Ele sabe a sua dor. Ele sabe o quanto você tem se sentido desamparado, aflito. E querem saber? Somente nos braços de Deus a sua aflição será curada. E sabe esta sensação que você tem tido de desamparo? Ela vai ter fim. Ela vai ter fim. Somente nos braços de Deus. Não adianta imaginar que essa sua aflição, porque alguém olhou para você e disse: eu não me importo com você, eu quero mais é que você morra. Eu vou lhe dizer, alguém já morreu no seu lugar. Você não precisa deixar que isso cause um impacto, uma destruição na sua vida. Sabe, quando eu digo que somente nos braços de Deus, é porque mesmo que todo final de semana você termine a sua semana perguntando para onde eu vou hoje, onde é que eu vou beber, isso não vai trazer nenhuma mudança na sua qualidade de vida. Só vai aumentar o tamanho de sua fatura do cartão de crédito. E depois você vai ficar se perguntando: onde é que eu estou gastando dinheiro? Onde é que eu estou gastando dinheiro? Sabe quem está pensando em trazer cura para a aflição, mergulhando nas drogas, vivendo relacionamentos furtivos, buscando prazer a qualquer custo? É gente que está sofrendo, meu Deus. E já descobriu que ao invés de estar usando pessoas, é ela quem está sendo usada. É ela que está sendo usada. Se você quer cura para a sua aflição, se você quer perdão para os seus pecados, se você quer realmente mudança de vida, deixa Deus lhe abraçar. Deixa Deus lhe abraçar. Experimente esse cuidado de um Deus que se importa com você. Mas sabem, irmãos, você pode até se assustar com o que vou lhe dizer, mas você não precisa de uma religião. Você precisa da salvação em Cristo Jesus. Pastor, enlouqueceu? Não. Pastor, enlouqueceu? Não. O Cristo é maior. O Cristo é bem maior. E religião é uma coisa tão perigosa, porque às vezes, ao invés de libertar, ela acaba aprisionando, controlando pessoas. Eu quero lhe dizer que é Cristo. Cristo é que é a minha salvação e a sua salvação. Não fique preocupado com o que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo que Deus é maior do que esta igreja. Bem maior. E a família dele bem maior do que isso aqui. Eu não sei, mas eu me lembro de alguém que disse que lá no céu deve ter alguns lugares assim com muros bem altos e placas de silêncio do lado de fora, porque provavelmente alguns vão lá para a eternidade imaginando que só quem foi é ele. Só quem foi ele para o céu e ninguém mais. Eu quero dizer que o que você precisa, eu vou repetir, é da graça, não é da lei. O que você precisa é do Espírito Santo de Deus que mora no seu coração, e não simplesmente de um livro de regras para você seguir. O que você precisa não é de um lugar para ir todo domingo religiosamente, mas é de uma sede e fome de justiça que faz com que você, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, queira estar na presença de Deus. O que você precisa não é uma lista de obrigações, pode, não pode, não pode. É permitir que o Espírito Santo de Deus lhe diga o que fazer, que decisão tomar, o que é conveniente, o que não lhe é conveniente. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, aquele mesmo que olhou para aquela multidão, está olhando para a gente hoje. E sabe o que é que Ele está sentindo? Compaixão de você. Ele não está colocando o dedo no seu rosto, simplesmente para lhe acusar, porque Ele veio para perdoar os seus pecados. Se Ele está lhe oferecendo a oportunidade de pensar em erros que tem cometido, é porque Ele quer restaurar a sua vida. Sabe, o Jesus em que cremos é aquele que se deu, que nos amou primeiro. O meu amor por Ele é amor-resposta. Eu nunca fui digno daquilo que Ele tem feito por mim. Nunca. Eu hoje
Davi estava deitado na cama e eu comecei a fazer massagem. É uma das coisas que às vezes acalma um autista e quem não é autista também, não é, gente? Uma boa massagem. E eu comecei a pegar nas pernas dele e massagear. Mas, gente, as pernas que estavam só o osso e a pele, eu vi que ele está engordando. Ele está engordando. E aquilo me deu uma sensação, eu pegava, eu sentia o joelho, os ossos. Eu hoje peguei, eu disse, meu Deus, que coisa linda, Senhor. Continua trabalhando na vida do meu filho, isso é graça. E quando eu vejo isso, e quando eu percebo isso, sabe a vontade que eu tenho? É de me entregar cada vez mais a Ele, por gratidão. E se Deus hoje está tocando no seu coração, é isso, é só de lhe dizendo, olha, seja agradecida. Lembre-se do que Ele já tem feito na sua vida. E sabe o que é que você precisa fazer? Entregar-se completamente nas mãos dEle. Somente isso. Ah, pastor, isso está mexendo tanto comigo, parece que o Senhor, hoje alguém me disse isso, parece que o Senhor ouviu alguma coisa que eu disse essa semana, esteve lá em casa, vou olhar se tem câmeras escondidas lá em casa. Não, gente. Se você está tendo essa percepção, glorifique a Deus, é como se Deus estivesse lhe dizendo, eu me importo com você. E eu estou querendo falar ao seu coração. Feche seus olhos por um instante. Derrame-se na presença de Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, com teu olhar de compaixão, diga isso a Ele. Eu tenho vivido um profundo sentimento de culpa por erros que tenho cometido. Eu não tenho sentido paz, a aflição me persegue. Mas hoje eu tomo uma decisão de pedir perdão ao Senhor, de recomeçar a minha vida, de fazer dos teus planos os meus planos, da tua vontade a minha vontade, dos teus desejos o meu desejo. Se você nos visita nessa noite, experimente dizer isso ao Senhor. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu estou falando da minha vida emocional, eu estou falando da minha vida profissional, eu estou falando do meu futuro, eu estou falando da minha família. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu entendo que Jesus morreu para a minha salvação. Se esse for o seu desejo, silenciosamente onde você está, ore ao Senhor. Converse com Ele neste momento.